Oi, gente. Então, hoje, gente, vamos começar pelo modernismo propriamente dito, o modernismo brasileiro propriamente dito. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos vídeos anteriores, para fazer a introdução desse modernismo na literatura brasileira, nós vimos primeiro aqueles movimentos de vanguarda, os movimentos europeus de vanguarda, que influenciaram o modernismo brasileiro, que trouxeram ideias lá da Europa para dentro do modernismo brasileiro. Então, nós tivemos vídeos, nós discutimos, vamos dizer assim. Eu digo discutimos, eu sei que eu não discuti com quem está vendo o vídeo, mas como vocês sabem, sempre tem um ou outro aluno aqui, né, me ajudando aqui nos vídeos, ou que também está estudando para o Enem, ou que já é professor de português e literatura e foi meu aluno na faculdade. Então, às vezes, eu acabo falando com vocês que estão assistindo os vídeos como se eu estivesse falando com alguém aqui em casa mesmo, né? E lá pelas tantas, quem não está acostumado aqui com os nossos vídeos pensa, essa professora é doida. Então, eu agora, no início do vídeo, meio que me dei uma engasgada, meio que tentei elaborar de uma outra forma o pensamento e as palavras, porque eu já ia dizer, lembra que nós discutimos aquele dia tal e tal, mas isso era aqui, não era no vídeo. Mas, enfim, no vídeo a gente também viu esses movimentos europeus de vanguarda. Nós vimos o futurismo, nós vimos o expressionismo, nós vimos o cubismo, nós vimos o dadaísmo e nós vimos o surrealismo, né? A gente só não pôde discutir assim numa via de mão dupla, porque é um vídeo, vocês só estão assistindo. Mas a gente teve umas discussõezinhas aqui, sobretudo em relação às fases do modernismo, que agora, como a gente vai entrar propriamente no modernismo brasileiro, é a primeira coisa que eu vou conversar com vocês. Então, vocês notem que desde os esquemas anteriores, eu coloco modernismo, coloco a primeira data, 1922, né? Que marca o início do modernismo no Brasil, com a Semana da Arte Moderna em São Paulo, e o final do modernismo eu tenho colocado uma interrogação. A mesma interrogação eu já vou deixar lançada para vocês em relação a quantas fases do modernismo a gente efetivamente pode dizer que teve. Porque tradicionalmente a gente diz que são 3 fases do modernismo brasileiro, tradicionalmente. Mas, como nós somos quase que contemporâneos, né? Pelo menos quem é mais velho, que nem eu, claro, começou lá em 1922, eu fui nascer só em 1958, 36 anos depois. Mas no meu tempo de faculdade, a gente estudava o modernismo ali tão pertinho da gente, né? Que a gente não tinha dúvidas quanto às fases. Mas passando 40 anos depois de eu ter feito a faculdade, e tantos teóricos da literatura já apareceram nesses 40 anos pós-faculdade minha e de toda uma geração, e tantas boas e novas ideias nos trouxeram, que a gente vai vendo aos pouquinhos em um ou outro livro da história da literatura ou da teoria da literatura, que as fases do modernismo ali, será que eram só 3 fases mesmo e tal? Mas isso vamos deixar lá para o final, quando nós estivermos terminando o modernismo,
para a gente discutir qual será o ano que termina o modernismo e quantas fases efetivamente o modernismo teve. Por enquanto, vamos ficar só com o início do modernismo ali. 1922, Semana da Arte Moderna em São Paulo. Então, o que queria o modernismo? Bom, a gente pode dizer que, em primeiríssimo lugar, o que o modernismo demonstrou querer? Ridicularizar as formas estéticas do parnasianismo. Em primeiro lugar, ele queria isso. E de que forma? Colocando abaixo todo aquele modelo anterior, e fazendo proposta de um novo formato, de uma nova concepção estética, de um outro modo de fazer arte. Então, o modernismo queria desconstruir para construir um novo modelo de literatura. Isso já vinha, de certa forma, sendo feita pelos pré-modernistas. Por isso o nome já diz pré-modernistas, eles já intuíam o pré-modernismo. Tanto que o escritor que marcou o início do pré-modernismo, que foi Graça Aranha com Canaã, né, com o livro Canaã, foi lá na Semana da Arte Moderna um dos maiores incentivadores e patrocinadores da Semana da Arte Moderna. Alguns teóricos da literatura, como Alfredo Bozzi, diz que o Graça Aranha foi fundamental para que a Semana da Arte Moderna de 1922 existisse e tivesse, vamos dizer assim, um certo crédito, porque no início esses modernistas também foram muito vaiados, mas como Graça Aranha já tinha um nome de peso na literatura e tinha sido pré-modernista, já tinha lá atrás defendido essas ideias, inclusive ele trazia também conhecimento das vanguardas europeias, porque ele morou na Europa, então ele deu um peso ali na largada, vamos dizer assim, do modernismo. Então Graça Aranha foi muito, muito importante. E Manuel Bandeira, que não participou diretamente da Semana da Arte Moderna, ficou um pouco afastado, também foi muito importante com o poema Sapos, que ele também ridiculariza determinada maneira de fazer literatura. Então, no fundo, eles queriam, em primeiro lugar, ridicularizar o parnasianismo, né? Desconstruir aquele modo de ver a literatura, de ver a arte, e fazer uma proposta de uma nova concepção do ato de, vamos dizer assim, se manifestar através da literatura. Uma nova concepção estética de literatura, tá? Eu coloquei um esqueminha aqui, que como sempre só repete o que eu acabei de falar com vocês. Mas mania de professora, botar o esqueminha, e eu sei que alguns de vocês gostam, porque já me falaram. Então, assim, a primeira fase do modernismo inicia, logicamente, né, no início do modernismo, em 1922. Inicia com a Semana da Arte Moderna, em 1922, com a ridicularização do parnasianismo, que nesse primeiro momento era basicamente o que eles queriam, com um rompimento definitivo deste modelo que até então era tido como um modelo de literatura, um modelo aceito, um modelo bom, um modelo, vamos dizer assim, correto de literatura, correto entre aspas. Então, eles romperam totalmente com esse modelo.
uma proposição de novas concepções estéticas. Então, eles queriam outra maneira de mostrar essa literatura, outra maneira de mostrar a arte, outra estética. E quais foram os nomes importantíssimos que a gente já viu lá um pouquinho antes de ver as vanguardas europeias? Os nomes importantíssimos que impulsionaram para que essa Semana da Arte Moderna se lançasse com uma força, com um ânimo, com uma ruptura total com a antiga arte, foi o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Menotti Delpitia, que, no meu entendimento, ele é um pouco injustiçado, porque sempre quando a gente fala em Semana da Arte Moderna, a gente fala e ouve falar muito mais no Mário e no Oswald. E o Menotti fica um pouquinho de lado. Mas eu ainda acrescentaria o Graça Aranha, e o Manuel Bandeira, com o poema Os Sapos. Eu ainda acrescentaria esses dois, porque o poema do Manuel Bandeira foi recitado com aplausos e vaias em uma das noites lá da Semana da Arte Moderna, tá? Então, gente, por enquanto é isso. Só lembrando novamente que o Graça Aranha faz parte lá do pré-modernismo. É o marco inicial do pré-modernismo com o livro Canaã, né? Que conta a colonização alemã no Espírito Santo. Mas ele foi fundamental no acontecimento, vamos dizer, no evento Semana da Arte Moderna, tá? Por isso o nome dele é ali. Mas ele não é considerado modernista, ele é considerado pré-modernista, tá? Então, gente, por hoje é isso. Continuem participando do sorteio, que eu deixei lá o link, lá naquele do resultado do sorteio, eu deixei o link. Nós estamos com o sorteio da coleção dos livros do professor Cláudio Moreno, a coleção Guia Prático do Português Correto, em que uma única pessoa vai ganhar toda a coleçãozinha e mais o livro dele também de português divertido. E um outro sorteio também daquele book haul que eu fiz, book haul antigo, e a gente acabou não determinando com quantos inscritos eu ia sortear os livros. Aí, num dos vídeos passados, eu falei para vocês que será com 850 inscritos. Então, a coleção do professor Cláudio Moreno com 840 inscritos e o sorteio do próximo book haul que eu fiz há algum tempo, que tem o link ali num dos vídeos, com 840 inscritos, tá? 850 inscritos, ok? Então, gente, participem daqueles sorteios. E quanto aos livros, aos 4 livros que foram sorteados, um eu tenho certeza que já foi postado no correio, que eu até já enviei o código de rastreamento para quem foi mesmo. Eu quero me lembrar, agora não estou lembrando quem foi, não lembro, mas eu já enviei. É que é tanta coisa aqui, gente, porque vocês sabem, a gente tem um sebo virtual também, na estante virtual. O meu filho trabalha num escritório de advocacia e eu tenho as nossas coisas aqui do canal. Então, serviço de correio a gente sempre tem, só que a gente, em geral, acumula tudo para ir uma vez por semana, a não ser que seja alguma coisa muito urgente, que tenha prazo,
algum documento do escritório, aí sim a gente vai mais de uma vez por semana. Mas do contrário, não. A gente tem ido uma vez por semana para não ocupar a pessoa que vai de ficar numa fila imensa para largar 1 ou 2 pacotes, né? Então a gente já junta tudo e vai tudo numa semana. Eu quero me lembrar o nome agora e me apagou totalmente, tá? Mas é daquela... Ai, não me lembro agora, mas quem já recebeu o meu e-mail sabe. É que eu demoro um pouquinho a responder os e-mails e às vezes quando eu chego a mandar o rastreamento, a pessoa até já recebeu o livro. Mas assim, só para dizer para vocês que quem não recebeu o e-mail ainda vai receber e que os livros aos pouquinhos estão sendo encaminhados com certeza. Até hoje, todos os nossos sorteios, sem exceção, a não ser daquele que não procurou, como tem gente no sorteio relâmpago que até hoje continua participando dos vídeos, continua comentando e nem sabe que foi sorteado no sorteio relâmpago, ou porque viu só até a metade do vídeo, ou porque coincidente não viu aquele vídeo. Aí também fica difícil para que eu fique contando, ai, qual vídeo que eu sorteei isso e aquilo. Eu deixo por conta de vocês ali participarem e procurarem se foram sorteados ou não, tá? Mas quem tá me vendo e já foi sorteado até mais de uma vez, e já ganhou o livro até mais de uma vez, sabe que vai tudo direitinho. Às vezes demora um pouquinho por essas questões que eu falei para vocês, tá bom? Então, por hoje é isso, e na próxima aula a gente segue com a primeira fase do modernismo, tá? Até a próxima aula, então.